A traição não começou com um beijo, mas com um gesto banal na academia do centro. Camila Duarte tentava trocar a barra alta do aparelho de polia e não alcançava. Lucas Menezes, professor do ensino fundamental e frequentador disciplinado do turno da tarde, ofereceu ajuda com um sorriso tranquilo. Camila, 34 anos, mãe de 2, recém-adepta do treino, agradeceu. Foi apenas isso, um favor simples, que se transformou, semanas depois, em uma conexão que ela jurava controlar. Antes de Lucas, a vida de Camila seguia previsível. Casada há 11 anos com Álvaro Alves, gerente financeiro metódico, morava com os filhos, Heitor e Lia, em um bairro sossegado. O casamento não era infeliz. Havia carinho, rotina organizada, contas em dia, intimidade regular. O que mudou foi a sensação de energia que o exercício trouxe, e junto, a troca de olhares com um desconhecido que a tratava como se ela tivesse acabado de ser descoberta. Lucas era alto, atlético, ex-bolsista de futebol americano universitário durante um intercâmbio e chamava a atenção pelo semblante doce por trás da aparência forte. Camila notou. Ele também. As conversas curtas viraram pausas combinadas entre séries. Depois vieram cafés rápidos no quarteirão vizinho à academia. Camila levava roupa comum na mochila para chegar em casa com aparência de biblioteca, onde trabalhava meio período, sem levantar suspeitas. Para si mesma, repetia que ainda era uma boa esposa, mantinha a casa organizada, cuidava dos filhos, continuava amorosa com Álvaro. O que Lucas lhe dava, dizia-se, era outra camada da mesma persona. Um impulso, não um rompimento. Lucas nunca a pressionou. A amizade caminhou para carícias discretas, depois para encontros no apartamento dele. A primeira noite não pareceu uma infração, mas a confirmação de algo que, na cabeça de Camila, já existia em silêncio. Passaram a alternar treinos e encontros. Ele ajustava o horário, ela otimizava a rotina. O rendimento de Camila em casa melhorou. Mais disposta, mais paciente, mais presente. Ironia que reforçava a convicção de que ninguém saía perdendo. Para ela, não se tratava de escolher entre Álvaro ou Lucas. Tratava-se de manter os dois mundos eretos, paralelos, sem colisão. O erro apareceu onde ela menos esperava. Uma conhecida distante. Diana Martins, esposa de Tom, colega de Álvaro, viu Camila e Lucas trocando um beijo rápido no estacionamento. Discreta, fez 3 fotos e enviou ao marido com um comentário seco. A família Alves tem um problema. Tom suou frio. Amigo de Álvaro há anos, levou um dia para criar coragem e mostrar as imagens. Ao deslizar as fotos sobre a mesa, pediu desculpa antes mesmo de Álvaro reagir. O choque foi imediato, porém silencioso. Álvaro apenas levantou os olhos, respirou fundo e prometeu a si mesmo que confirmaria tudo antes de qualquer ato impulsivo. No mesmo dia, Álvaro contratou uma agência de investigação que um primo já utilizara em um caso semelhante. O dono, experiente, alertou: se houver confronto físico, a chance de o senhor sair perdendo é alta. Álvaro não pensava em briga. Pensava em certeza. Nas semanas seguintes, receberia vídeos, registros de entradas e saídas, horários cruzados com supostas aulas e plantões que não existiam. A vida doméstica seguiu em aparência normal. Jantares, lições de casa, risos das crianças. Camila percebeu um peso no ar, mas atribuiu ao trabalho do marido. Não lhe ocorreu que era o centro de gravidade daquele incômodo. A confirmação veio por telefone. Os investigadores avisaram que Camila acabara de entrar no prédio de Lucas. 20 minutos depois, Álvaro batia à porta. Lucas abriu sem cautela. E o punho de Álvaro, pesado por um rolo de moedas escondido, acertou o queixo do rival, que tombou de imediato. Camila, enrolada no lençol, soltou um grito preso. Álvaro não gritou.
Disse apenas que havia pizza no forno e que ela deveria se vestir antes de chamar o socorro. Saiu em silêncio. O casamento, a partir daquele instante, mudou de forma. Em casa, no escuro da sala, Álvaro esperou. Camila chegou horas depois com os olhos inchados. Quis explicar que amava o marido, que jamais deixaria a família, que Lucas era um acréscimo inofensivo, um combustível que a devolvia melhor para todos. Álvaro ouviu e não discutiu teoria. Falou de voto, exclusividade, respeito. Não queria ser convertido em coadjuvante. Ela tentou negociar. Segredo, cuidado, constância. Ele respondeu com a palavra que resumiria tudo dali em diante: divórcio. No fórum, o juiz perguntou por provas. O advogado de Álvaro exibiu as fotos e, mais do que isso, o material obtido pelos investigadores. O pedido de terapia de casal foi negado. A dissolução seguiu calendário curto. O pai de Camila confrontou Álvaro no corredor, convencido pela versão que a filha contara em casa. Uma briga boba. Álvaro, cansado, explicou com precisão os fatos e prometeu enviar o vídeo. O sogro preferiu ver com os próprios olhos. 2 meses depois, a sentença partilhou bens, fixou pensão, estabeleceu guarda, manteve a casa com Camila. Ela traiu e eu é que paguei a conta. Foi a linha amarga que Álvaro repetiu a poucos amigos. Lucas, por orientação de Camila, não prestou queixa e se manteve em distância estratégica. 1 mês após o divórcio, o casal informal oficializou o namoro. 8 meses depois, Lucas levou caixas para a casa de Camila. 1 ano adiante, casaram-se. Outro ano e meio, nasceu um menino. Heitor e Lia se afeiçoaram ao padrasto. O que doía em Álvaro, que tentava reorganizar a própria vida. Até que, numa transferência interna, surgiu a chance de trabalhar em Belo Horizonte. Ele aceitou. A saudade dos filhos se consolidaria em períodos concentrados nas férias. A cidade nova, pensava, talvez secasse o espelho retrovisor em que ele ainda enxergava a ex-esposa. Em Belo Horizonte, Álvaro recomeçou com hábitos simples. Bar de esquina, corrida no parque, esforço genuíno para estar presente quando Heitor e Lia o visitavam. Em uma noite de sexta, conheceu Trinity Lopes, bartender de humor afiado e coração fácil. Conversavam sobre música, esporte, fé. O flerte foi crescendo como quem não tem pressa. Quando decidiram namorar, não puseram regras no papel, apenas concordaram em cuidar um do outro. 1 ano depois, casaram-se. Os filhos de Álvaro se deram bem com Trinity, e a vida dele, pela primeira vez em muito tempo, parou de ter Camila como eixo invisível. Do outro lado, Lucas acreditava ter vencido a estatística. A carreira evoluía, o casamento parecia forte, a casa viva com as crianças. Até a noite em que, abraçado a Camila, após uma madrugada intensa, percebeu um padrão que jurava não se aplicar a ele. Um fio solto de mensagem, um perfume que não era o dela, um detalhe qualquer que, somado a outros, fez sentido. Camila repetia com ele o roteiro que abrira com Álvaro. Não era um boato. Era intuição que, dias depois, virou certezas pequenas, atrasos, desculpas genéricas, microdesvios. Quando conversaram, Camila não negou. Disse que amava Lucas, que nada lhe faltava, mas que existiam amores simultâneos e que ela os sabia manejar. O outro se chamava Ícaro, 25 anos, estagiário na biblioteca onde ela trabalhava. Havia 8 meses de encontros discretos, a princípio como terapia, depois como porto, mais tarde como hábito. Lucas reconheceu ali o papel antigo de si mesmo, o jovem que entra pela lateral, aplaudido por uma mulher que jura que ninguém sai perdendo. Só que agora ele era o marido traído e doía. Lucas tentou negociar o seu limite, ou o casamento voltava a ser um vínculo de 2, ou terminava. Camila não achou justo. Eu cuido para que um não mexa no espaço do outro, argumentou.
A frase, que antes soara sofisticada a Lucas quando ele era o outro, agora lhe pareceu cruel. Ele pediu o divórcio. O processo foi mais rápido do que o de Álvaro. Lucas não quis terapia, não quis reconciliação oficial, não quis recontar o enredo. Apenas saiu. Contou aos pais o motivo real depois que Camila tentou suavizar a história para a família. Quando, semanas depois, Lucas soube que Ícaro levara um soco em um bar por provocá-lo, riu sem humor. Justiça poética, disse para si, sem satisfação. Camila não desistiu de Ícaro. Sem marido, propôs que o rapaz se mudasse para sua casa, agora mais silenciosa, com os filhos mais velhos na universidade e o caçula crescendo rápido. Ícaro, que até então repetia "eu te amo" nos intervalos da paixão, recuou. Disse que gostava do que viviam, mas não queria compromisso formal, nem o cotidiano com uma mulher quase da idade da mãe e um menino de 8 anos correndo pela sala. Camila ficou muda por longos segundos. Tentou discutir, mas Ícaro já tinha a resposta pronta de quem jamais prometeu o que ela diz ter ouvido. Um mês depois, ele trocou de emprego e número de telefone. A mensagem foi o silêncio. O tempo adensou a melancolia. A casa que Camila ganhara no primeiro divórcio seguia sendo sua, mas pesava como uma lembrança que não cabe mais no presente. O dinheiro da pensão de Lucas cobria o básico. O restante saía de horas extras na biblioteca, alguns fins de semana incluídos. O espelho devolvia uma mulher ainda bonita, mas cansada. O corpo, que antes levantava suspiros, agora pedia descanso. Heitor e Lia chamavam para almoços quando podiam. O caçula perguntava por que o outro pai desaparecera. Camila desviava, dizia que as coisas mudam, que as pessoas seguem. Certa tarde, passando em frente à academia onde tudo começara, ela parou. Um casal jovem ria antes de entrar, mãos dadas, um brilho que ela conhecia. Sorriu de leve, não de inveja, mas de reconhecimento do que um dia foi. Em casa, abriu um álbum antigo. Numa foto, ela, Álvaro e as crianças na varanda antes do primeiro abalo. Passou o dedo pelo rosto de Álvaro e chorou sem raiva, apenas com a consciência de que escolher sem nomear o preço não elimina a fatura. O círculo se fechara e no centro estava ela. Não como vilã de novela, mas como alguém que confundiu plenitude com soma. Álvaro, em Belo Horizonte, organizou a vida em prateleiras sólidas. A carreira prosperava. O casamento com Trinity tinha humor, desejo e projeto. Ele não apagou o passado. Tratou apenas de guardá-lo onde não doía. Aprendeu a buscar os filhos com alegria e devolvê-los com serenidade, sem disputar com casas, com lembranças, com comparações. De vez em quando, ao cruzar o olhar dos dois, pensava no que devia agradecer a eles. Foram eles que impediram que sua biografia fosse reescrita por uma noite de fúria. A raiva que um dia levou à porta de Lucas não virou hábito, virou fronteira. Lucas, por sua vez, reorganizou o cotidiano. Promoveu-se na escola, ocupou-se de projetos, ajustou a rotina para receber o filho pequeno nos fins de semana definidos. Com o tempo, admitiu que jamais teria sido o herói da história de Camila, porque aquela história não tinha heróis. Tinha adultos que erraram de maneiras diferentes. A lição para ele foi inequívoca. Não há moldura ética alternativa que proteja alguém do custo de incluir terceiros numa promessa que foi feita de dois. Quanto a Camila, o aprendizado veio sem aplauso. A liberdade que ela defendia, como uma equação bem resolvida, não se sustentou fora do plano ideal. Não era punição divina, nem moral de cartilha. Era vida concreta. Contas, horários, silêncios, filhos crescendo e perguntando, vínculos que murcham quando não são prioridade. Anos depois, ela seguia no mesmo endereço, trabalhando mais do que gostaria, vendo de longe as vidas que ajudou a fragmentar seguirem adiante sem ela.
Numa noite de domingo, ao apagar as luzes da sala, sussurrou para si que, se pudesse recomeçar, teria conversado mais cedo, pedido ajuda diferente, escolhido com mais nome e menos desculpa. Não queria voltar no tempo. Queria, quem sabe, ter entendido o tempo enquanto o vivia. O que Camila desejava naquela altura era simples: dignidade para continuar, serenidade para responder às perguntas do filho, coragem para admitir que o amor que ela dizia caber em dois era, na verdade, ausência de escolha. A casa, enfim, permaneceu de pé. O resto não, e embora ninguém tenha sido apenas vítima, cada um pagou a sua parte. Essa, no fim, foi a conta que ninguém calculou no início. Para Camila, o retorno ao eixo não veio com uma grande virada, e sim com pequenos acertos. Pagar a conta no dia, arrumar a gaveta que sempre emperrava, caminhar no quarteirão após o jantar. Reatou com amigas que tinha deixado de lado nos meses de euforia e segredo. Aprendeu a ouvir sem transformar cada conversa em defesa de tese. Nas noites mais vazias, trocou aplicativos por livros de bolso e séries repetidas. Descobriu que a solidão dói, mas ensina a nomear faltas. Nem sempre falta amor, às vezes falta limite. No fechamento de um ano difícil, Camila organizou um jantar simples. Heitor trouxe a namorada. Lia apareceu com um bolo desajeitado. O caçula apresentou um desenho que tentava reunir todos: pai, madrasta, irmãos, ela. Faltavam proporções e sobravam cores. Camila achou lindo porque era verdadeiro no que importava. Cada um tinha encontrado alguma forma de continuar. Na louça da pia, entre pratos e copos, ela se pegou tranquila, não porque o universo devolve na mesma moeda, mas porque, enfim, havia parado de gastar energia procurando explicações que a absolvessem. Nem absolvição, nem condenação. Responsabilidade. Se alguém perguntasse, anos depois, que lição tirara de tudo, Camila provavelmente responderia com duas frases curtas. A primeira: o amor tem logística. A segunda: tudo que a gente acumula sem ajustar contas pesa. E talvez acrescentasse, só para si, que a liberdade, sem a paciência de combinar expectativas, é só outro nome para a confusão. Na biblioteca, de volta ao balcão de atendimento, ela passou a encaminhar leitores para prateleiras improváveis. Poesia para quem pedia suspense, memórias para quem pedia autoajuda. Em muitas tardes, descobria que o que as pessoas procuravam não era um livro específico, mas companhia aceitável para atravessar a própria história. Álvaro, às vezes, dirigia até a serra para ver a cidade do alto. Gostava de reparar no desenho das ruas, nas luzes que acendiam por camadas, no modo como a vida cabia numa vista ampla. Pensava nos equívocos que quase o engoliram, nos gestos que o salvaram, nas mãos que aceitou segurar. Nunca virou santo. Apenas aprendeu a não transformar ferida em identidade. Quando Heitor e Lia faziam aniversário, ele ligava cedo, deixava mensagem boba, repetia fotos antigas. Quando o caçula de Camila cresceu e o cumprimentou na formatura com um abraço tímido, Álvaro devolveu com respeito. Não era seu filho, mas era um capítulo do livro de todos. No fim, cada um seguiu seu rumo no Brasil. Álvaro refez a vida com Trinity, Lucas ajustou o trabalho e a paternidade e Camila aprendeu limites cuidando do que restou. Não houve vilões absolutos, houve escolhas e consequências.